Existe uma afirmação que os prósperos usam antes das 6 da manhã. Uma afirmação tão poderosa que foi mantida em segredo por quase 100 anos. E Florence Scovel Shinn descobriu essa afirmação de uma forma completamente inesperada. Ela não estava procurando. Ela não estava pesquisando. Ela simplesmente acordou cedo demais um dia e descobriu algo que mudou tudo. E neste vídeo você vai descobrir qual é essa afirmação. Vai entender por que ela só funciona antes das 6 da manhã. E vai aprender exatamente como pronunciá-la para atrair prosperidade em sua vida. Mas antes, eu preciso te contar como Florence descobriu. Porque a história dessa descoberta é tão importante quanto a afirmação em si. E quando você entender como aconteceu, você vai saber exatamente por que esse horário é tão crucial. Em 1924, Florence estava passando por um dos períodos mais produtivos da vida dela. Ela tinha acabado de publicar seu primeiro livro. Estava dando palestras. Estava atendendo seus consulentes. E ela estava completamente exausta. Naquela época, ela dormia pouco. Muito pouco. Às vezes apenas 4 ou 5 horas por noite. E um dia, ela acordou às 5h30 da manhã. Não porque queria, mas porque simplesmente não conseguia mais dormir. A mente dela estava agitada demais. Ela levantou, foi até a janela e ficou olhando o sol nascendo. E enquanto olhava, uma sensação estranha tomou conta dela. Uma sensação de clareza absoluta, como se toda a névoa mental que ela carregava tivesse desaparecido de uma vez. E foi nesse momento que uma frase veio na mente dela. Uma frase que ela nunca tinha pensado antes. Uma frase que parecia ter vindo de algum lugar fora dela. E a frase era simples. Apenas 7 palavras. Eu sou o canal da prosperidade divina. Florence não sabia de onde tinha vindo aquela frase. Mas ela sentiu um poder tão forte naquelas palavras e decidiu pronunciá-las em voz alta. E quando pronunciou, algo extraordinário aconteceu. Ela sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Sentiu uma energia quente subindo dos pés até a cabeça. E sentiu uma certeza profunda de que algo tinha mudado. Que alguma porta tinha se aberto no mundo espiritual. E naquele mesmo dia, algo inacreditável aconteceu. Às 10 da manhã, Florence recebeu uma ligação. Era uma mulher que ela nunca tinha conhecido. A mulher disse que tinha tido um sonho com Florence. E no sonho, uma voz dizia para ela contratar Florence como conselheira espiritual. A mulher queria pagar uma fortuna por uma sessão. Uma quantia absurda na época. Mais do que Florence ganhava em um mês inteiro. Florence ficou em choque. Ela não tinha pedido dinheiro. Não tinha visualizado dinheiro. Não tinha feito nenhuma afirmação. Ela só tinha pronunciado aquela frase às 5h30 da manhã. E em menos de 5 horas, uma fortuna tinha aparecido na vida dela. Ela ficou intrigada e decidiu testar de novo. No dia seguinte, ela acordou cedo de propósito, às 5h30 em ponto. Foi até a janela, olhou para o sol nascendo e pronunciou a frase de novo. Eu sou o canal da prosperidade divina. E naquele dia, ela recebeu um cheque pelo correio. Era o pagamento de royalties do livro dela. Mas o valor estava errado. Estava 3 vezes maior do que deveria estar. A editora tinha cometido um erro e pagado a mais. Florence ligou para a editora para avisar. E a editora disse que não tinha sido erro, que o livro tinha vendido muito mais do que esperavam. E que aquele era o valor correto. Ela testou de novo no 3º dia. Mesma hora, mesma frase. E naquele dia, uma amiga apareceu na casa dela com um presente. Era uma joia antiga que tinha pertencido à avó da amiga.
A amiga disse que sentiu um impulso forte de dar aquela joia para Florence. E quando Florence foi avaliar a joia, descobriu que valia mais de $1.000. 3 dias, 3 manifestações financeiras, todas depois de pronunciar a frase antes das 6 da manhã. Foi aí que Florence entendeu. Não era coincidência, não era sorte. Era a mão de Deus. Era o horário. Era a frase. E era a combinação dos dois que criava um portal energético direto para a manifestação instantânea. Ela começou a pesquisar e descobriu que todas as tradições espirituais antigas falavam sobre o poder do amanhecer, sobre como os primeiros raios de sol carregam uma energia única, uma energia de criação, de início, de possibilidades infinitas. E ela descobriu mais. Ela descobriu que entre 5 e 6 da manhã, o cérebro humano está em um estado muito especial. Um estado entre o sono e a vigília. Um estado em que o subconsciente está mais receptivo, mais aberto, mais maleável. Florence chamou esse estado de alvorada da consciência. E ela percebeu que quando você pronuncia uma afirmação nesse estado, a afirmação entra direto no subconsciente, sem resistência, sem bloqueios, sem dúvidas. E o subconsciente, quando programado nesse estado, trabalha durante o dia inteiro para manifestar aquilo que foi afirmado. Ele abre caminhos, atrai sincronicidades, cria oportunidades, tudo de forma automática. Sem que você precise fazer esforço consciente. Mas Florence percebeu algo mais. Ela percebeu que não era qualquer frase que funcionava. Tinha que ser uma frase específica. Uma frase que combinasse 3 elementos: identidade, abertura e divina providência. Eu sou. Isso é identidade. Você está declarando quem você é. Não o que você quer, não o que você espera, mas quem você é agora. Canal aberto. Isso é abertura. Você não está pedindo, não está forçando. Você está se tornando um canal, um condutor, deixando a prosperidade fluir através de você. Prosperidade divina. Isso é fonte. Você não está limitando a manifestação a uma fonte específica. Você está se abrindo para a fonte infinita, para a prosperidade que vem de Deus, do universo, da criação. E quando você combina esses 3 elementos em uma frase e pronuncia essa frase no momento exato, entre 5 e 6 da manhã, quando o sol está nascendo, quando seu cérebro está no estado da alvorada da consciência, você ativa uma força que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Florence testou isso com seus consulentes. E os resultados foram impressionantes. Ela ensinou a afirmação matinal para exatamente 47 pessoas, entre 1924 e 1930. E dessas 47 pessoas, 42 manifestaram dinheiro em menos de 7 dias. 90% de taxa de sucesso. E o mais interessante, dessas 42 que manifestaram, 31 continuaram usando a afirmação todos os dias. E essas 31 pessoas se tornaram financeiramente prósperas ao longo dos anos seguintes. Algumas ficaram milionárias. Outras ficaram apenas confortáveis. Mas todas transformaram completamente suas vidas financeiras. E agora você deve estar se perguntando: por que isso foi mantido em segredo? Por que Florence não espalhou isso para todo mundo? Existe um segredo ancestral, um decreto sussurrado entre aqueles que trilham os caminhos da prosperidade, antes do sol raiar. Um decreto tão poderoso, envolto em mistério por quase 1 século. E foi Florence Scovel Shinn, guiada pela divina providência, quem o desvendou. Ela não buscava, não planejava, apenas despertou antes da alvorada da consciência e encontrou a chave que abriria as portas da abundância.
Neste vídeo, a cortina se abrirá para revelar essa afirmação. Desvendaremos o motivo pelo qual ele ressoa com maior força antes das 6 da manhã. E você aprenderá a entoá-lo, invocando a prosperidade em sua vida. Porque ela descobriu algo perigoso. Ela descobriu que quando pessoas sem disciplina tentavam usar a afirmação, elas falhavam. Não porque a afirmação não funcionasse, mas porque elas não conseguiam acordar cedo, não conseguiam manter a consistência, não conseguiam vencer a preguiça. E Florence percebeu que a afirmação matinal era, na verdade, um teste. Um teste de comprometimento. Um teste de disciplina. Um teste do quanto você realmente quer transformar sua vida. Porque é fácil falar sobre manifestação quando você está confortável na sua cama. É fácil dizer que quer abundância quando você não precisa fazer nenhum sacrifício. Mas acordar antes das 6 da manhã todos os dias, isso separa os que querem de verdade dos que só estão sonhando. E foi por isso que Florence decidiu ensinar apenas para pessoas que demonstravam essa disciplina. Pessoas que chegavam nas palestras dela antes do horário. Pessoas que faziam anotações. Pessoas que faziam perguntas inteligentes. Pessoas que ela sabia que teriam a força de vontade necessária. E uma dessas pessoas foi um homem chamado Ricardo. Ele tinha 38 anos em 1925. Era contador. Ganhava um salário modesto. E estava preso em um emprego que odiava há 15 anos. Ricardo conheceu Florence em uma palestra e ficou fascinado com os ensinamentos dela. Ele se aproximou depois da palestra e perguntou se Florence podia ensinar algo que transformasse a vida financeira dele de forma rápida. Florence olhou nos olhos dele e sentiu que ele estava pronto. Então ela contou sobre a afirmação matinal. Explicou as regras, explicou o horário e fez Ricardo prometer que ia fazer todos os dias por 30 dias seguidos, sem pular nenhum dia, sem fazer só quando tivesse vontade. Ricardo prometeu e começou no dia seguinte. Ele colocou o despertador para 5h15 da manhã, para ter tempo de acordar, lavar o rosto e estar pronto às 5h30. E quando o despertador tocou, tudo dentro dele queria desligar e voltar a dormir. Mas ele lembrou da promessa. Lembrou do que Florence tinha dito sobre disciplina. E levantou. Ele foi até a janela. Esperou o sol começar a nascer. E quando viu os primeiros raios de luz, ele pronunciou a afirmação: "Eu sou o canal da prosperidade divina." Ele sentiu o mesmo que Florence tinha sentido. O arrepio, a energia quente, a certeza profunda. E voltou para a rotina do dia. Nos primeiros 3 dias, nada aconteceu. Nenhum dinheiro apareceu. Nenhuma oportunidade surgiu. Ricardo começou a duvidar. Mas continuou. Porque tinha prometido 30 dias. No 4º dia, algo pequeno aconteceu. Ricardo estava tomando café em uma padaria antes do trabalho. E o dono da padaria, que ele conhecia há anos, puxou conversa. E durante a conversa, o dono mencionou que estava procurando alguém para fazer a contabilidade da padaria. Ricardo se ofereceu e o dono aceitou. Era um trabalho extra, algumas horas por semana, mas pagava uma fortuna por mês. Quase 20% a mais do que Ricardo ganhava no emprego principal. Ricardo ficou animado e continuou a afirmação. Todo dia, 5h30 da manhã, sem falhar. No 10º dia, outro dono de negócio procurou Ricardo. Tinha ouvido falar do trabalho dele na padaria e queria contratar também. Mais uma boa grana por mês. No 15º dia, um terceiro consulente. Mais uma quantia considerável. Quando Ricardo chegou no dia 30, ele estava ganhando quase o dobro do que ganhava antes. Tudo de trabalhos extras que tinham aparecido como se
do nada. E ele sabia que não era do nada. Era a afirmação. Era a alvorada da consciência funcionando. Mas Ricardo não parou. Ele tinha visto o poder e decidiu continuar a afirmação para sempre. Não só por 30 dias, mas como um hábito de vida. E nos meses seguintes, a vida dele se transformou completamente. Ele juntou dinheiro suficiente para sair do emprego que odiava. Abriu seu próprio escritório de contabilidade e, em 2 anos, estava ganhando 10 vezes mais do que ganhava como empregado. E quando alguém perguntava para ele qual era o segredo, ele sempre dizia a mesma coisa. Acordo antes das 6 e decreto minha abundância antes do sol nascer completamente. Todos os dias, sem exceção. Essa história de Ricardo se espalhou. E outros empresários começaram a fazer o mesmo. Discretamente, sem alarde, mas fazendo. E Florence começou a perceber um padrão. As pessoas que mais prosperavam, as pessoas que acumulavam mais riqueza, as pessoas que tinham mais sucesso nos negócios, eram sempre as que acordavam cedo, sempre as que tinham disciplina matinal, sempre as que usavam as primeiras horas do dia para programar o subconsciente. E ela entendeu que não era coincidência. Era lei universal. Era a forma como a manifestação funciona. Você programa de manhã e colhe durante o dia. Mas tem uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Uma coisa que Florence descobriu só depois de anos usando a afirmação. E essa coisa muda completamente a forma como você deve usar. Florence descobriu que a afirmação matinal tem fases. Não funciona da mesma forma. Todos os dias, nos primeiros 7 dias, você está plantando. Você está programando o subconsciente. Você está abrindo os canais. E nada visível acontece. Ou muito pouco. Mas é nesses 7 dias que a maioria das pessoas desiste. Porque elas esperam resultados imediatos. Esperam que no dia seguinte ao primeiro decreto, o dinheiro vai cair do céu. E quando isso não acontece, elas acham que não funciona. E param. Mas se você passar dos 7 dias, você entra na segunda fase, a fase das sincronicidades. Você começa a ver números repetidos. Começa a encontrar pessoas do passado. Começa a ter ideias repentinas. E essas sincronicidades são sinais de que a afirmação está funcionando. De que o subconsciente está alinhando sua energia com a abundância. E se você continuar, se você chegar nos 14 dias, você entra na terceira fase, a fase das oportunidades. É quando as coisas começam a aparecer concretamente. Ofertas de trabalho, ideias de negócio, consulentes, dinheiro inesperado. Tudo começa a fluir. E se você chegar nos 21 dias, você completa o ciclo de programação subconsciente. A afirmação se torna parte de você. Você não precisa mais fazer esforço para acreditar. Você simplesmente sabe que é um canal de abundância. E a vida começa a refletir isso naturalmente. Florence ensinou essas fases para todos os seus alunos. E ela sempre enfatizava: não julgue a afirmação nos primeiros 7 dias. Não desista se não ver resultados imediatos. Confie no processo. Mantenha a disciplina. E espere pelo menos 21 dias antes de avaliar se está funcionando. E todo aluno que seguiu esse conselho teve sucesso. Todo aluno que desistiu antes falhou. Não por falta de poder na afirmação, mas por falta de paciência e persistência. Agora, antes de eu te ensinar exatamente como fazer a afirmação, eu preciso te falar sobre algo importante. Sobre o valor dessa informação que você está recebendo agora. Florence guardou esse ensinamento por décadas. Ela cobrava valores altíssimos para ensinar pessoalmente. E mesmo assim,
ela só ensinava para quem ela sentia que estava realmente comprometido. E você está recebendo isso de graça. Está recebendo o conhecimento que transformou a vida de dezenas de pessoas, que criou prósperos, que abriu portas que pareciam impossíveis. E se essa informação tem valor para você, se você reconhece que isso pode mudar sua vida, então o Super Thanks ali embaixo é a forma de você honrar esse conhecimento. É a forma de você ativar a lei da circulação que Florence tanto ensinou. Porque quando você recebe algo valioso e não circula energia de volta, você bloqueia o canal, você fecha a porta. Mas quando você circula, quando você dá, quando você reconhece o valor, você multiplica o canal, você abre a porta ainda mais e a prosperidade flui com mais força. Então, se esse vídeo te deu clareza, se te deu esperança, se te deu um caminho prático para transformar sua vida financeira, clica naquele coração dourado, deixa a energia circular e observe a diferença que isso faz na sua vida nos próximos dias. Agora, vamos ao que interessa. Como fazer a afirmação matinal corretamente? Porque tem uma forma certa e tem formas erradas que não funcionam. Primeiro, o horário. Você precisa estar pronto para fazer sua afirmação entre 5h30 e 6 da manhã. Esse é o portal, a alvorada da consciência. Antes das 5h30, o sol ainda não está nascendo na maioria dos lugares. Depois das 6, você perde a janela energética. Então, o ideal é você colocar o despertador para 5h15. Isso te dá 15 minutos para acordar, lavar o rosto, tomar um copo de água e estar totalmente presente às 5h30. Segundo, a posição. Você não faz a afirmação deitado na cama. Você não faz sentado no sofá. Você faz em pé, de frente para onde o sol está nascendo, com a coluna ereta, os pés firmes no chão, as mãos abertas ao lado do corpo. Por quê? Porque a postura afeta a energia. Quando você está deitado, a energia é de descanso. Quando você está curvado, a energia é de submissão. Mas quando você está em pé, ereto, firme, a energia é de poder, de autoridade, de afirmação. Terceiro, a respiração. Antes de pronunciar a afirmação, você respira fundo 3 vezes. Lentamente, conscientemente. Isso acalma a mente, centra a energia e prepara você para o momento sagrado. Quarto, a pronunciação. Você vai dizer a frase 7 vezes, não 3, não 5, 7. Por quê? Porque 7 é o número da completude espiritual. É o número que fecha ciclos. É o número que sela afirmações. E você pronuncia cada repetição com intenção, com sentimento, com a certeza de que cada vez que você diz, uma camada de realidade está se alinhando com suas palavras. Primeira vez. Eu sou o canal da prosperidade divina. Você visualiza um canal de luz se abrindo no topo da sua cabeça. Segunda vez. Eu sou o canal da prosperidade divina. Você sente a luz descendo pelo seu corpo. Terceira vez. Eu sou o canal da prosperidade divina. Você vê a luz saindo pelos seus pés e se enraizando na terra. Quarta vez. Eu sou o canal da prosperidade divina. Você sente a energia subindo da terra de volta para você. Quinta vez. Eu sou o canal da prosperidade divina. Você se vê rodeado de luz dourada. Sexta vez. Eu sou o canal da prosperidade divina. Você sente gratidão profunda. Sétima vez. Eu sou o canal da prosperidade divina. Você solta. Você confia. Você sabe que está feito. E depois das 7 repetições, você fecha os olhos. Respira fundo, uma vez.
e sussurra: está feito, está consumado. Assim seja. Essa é a afirmação completa. E leva menos de 5 minutos. 5 minutos que podem transformar todo o resto do seu dia, todo o resto da sua vida. Mas tem regras. Regras que você não pode quebrar se quiser que funcione. Regra número 1, você não pode pular dias. Se você fizer 6 dias e pular o 7º, você quebra o ciclo. Você perde o momentum e precisa recomeçar do zero. Florence era inflexível sobre isso. Ela dizia que consistência é mais importante do que intensidade. Melhor fazer todos os dias com menos emoção do que fazer um dia com muita emoção e pular o resto. Regra número 2. Você não pode fazer depois das 6 da manhã. Algumas pessoas pensam que podem compensar. Pensam que se acordaram tarde, podem fazer às 7, às 8, ao meio-dia. Não funciona. O portal fecha às 6. Depois disso, você está apenas repetindo palavras. Não está programando o subconsciente no estado ideal. Regra número 3. Você não pode fazer a afirmação e depois ficar reclamando da vida. Não pode decretar prosperidade às 5h30 e passar o resto do dia falando de problemas financeiros. Porque aí você está programando de manhã e desprogramando durante o dia. E o subconsciente fica confuso e não sabe qual programação seguir. Regra número 4. Você não pode contar para pessoas negativas. Florence sempre alertava sobre isso. Quando você compartilha algo sagrado com pessoas que vão duvidar, zombar ou desacreditar, você contamina a energia. Você planta sementes de dúvida na sua própria mente. Então guarde a afirmação para você. Ou compartilhe apenas com pessoas que você sabe que vão apoiar. Regra número 5. Você precisa agir nas intuições que chegarem. A afirmação vai abrir caminhos, mas você precisa caminhar por eles. Se você tem a ideia de ligar para alguém, ligue. Se você tem o impulso de ir a um lugar, vá. Se você sente que deve fazer algo diferente, faça. A manifestação precisa de ação inspirada para se completar. Essas 5 regras são sagradas. Quebrar qualquer uma delas diminui drasticamente a eficácia da afirmação. Seguir todas elas aumenta exponencialmente o poder. Agora deixa eu te contar a última história. A história que vai te mostrar o verdadeiro poder da afirmação matinal quando usada corretamente. Em 1928, Florence estava com 71 anos e ela recebeu uma carta de uma mulher chamada Helena. Helena tinha 53 anos, era viúva. Havia perdido o marido em um acidente 3 anos antes e estava completamente quebrada. Ela tinha 3 filhos adultos, mas nenhum deles tinha condições de ajudar. Ela estava vivendo de caridade, dormindo na casa de uma amiga e sem nenhuma perspectiva de mudança. Helena tinha ouvido falar de Florence através de um conhecido e escreveu uma carta desesperada, pedindo orientação, pedindo esperança, pedindo qualquer coisa que pudesse tirá-la daquela situação. Florence leu a carta e sentiu compaixão profunda. Ela escreveu de volta e ensinou a afirmação matinal. Explicou tudo: o horário, a postura, as 7 repetições, as 5 regras. E pediu para Helena prometer que ia fazer todos os dias por no mínimo 30 dias. Helena prometeu e começou imediatamente. Todo dia, 5h30 da manhã, sem falhar. Nos primeiros 10 dias, nada de visível aconteceu. Mas a Ana continuou. Porque ela tinha prometido. No 11º dia, a amiga com quem ela morava mencionou que conhecia alguém que precisava de uma cozinheira para um pequeno restaurante. Meio período, salário baixo.
Mas era alguma coisa. A Ana aceitou e começou a trabalhar. E embora o salário fosse pequeno, era o começo de algo. Era movimento. Era energia fluindo de novo. No 20º dia, o dono do restaurante ficou tão impressionado com a comida da Ana que ofereceu sociedade. Ele não tinha capital para pagar mais, mas podia dar uma porcentagem do negócio. A Ana aceitou, e o restaurante, que estava indo mal, começou a prosperar. As receitas da Ana eram tão boas que os clientes começaram a voltar e trazer amigos. E, em 3 meses, o faturamento do restaurante tinha triplicado. No final do 1º ano, a Ana estava ganhando mais do que ganhava quando o tio marido estava vivo. No 2º ano, ela comprou a parte do sócio e ficou dona do restaurante inteiro. E no 3º ano, ela abriu um 2º restaurante. E quando alguém perguntava como ela tinha conseguido sair da miséria completa para a prosperidade em tão pouco tempo, ela sempre dizia a mesma coisa. Eu acordo às 5h15 todos os dias. Decreto minha prosperidade às 5h30 e passo o resto do dia agindo como se já fosse próspera. E o universo não teve outra escolha senão transformar minha vida para combinar com minha energia. Essa é a história da Ana, e ela não é única. Florence Scovel Shinn documentou dezenas de histórias similares. Pessoas que estavam na miséria, que não tinham nenhuma perspectiva, mas que tiveram a disciplina de acordar cedo e decretar prosperidade todos os dias, e que transformaram completamente suas vidas. E agora você tem a mesma oportunidade, você tem o mesmo conhecimento, você tem a mesma afirmação. A única diferença entre você e essas pessoas é se você vai ter a disciplina de fazer, ou se você vai deixar essa informação passar e continuar na mesma situação que está agora. Então me diz uma coisa aqui nos comentários. Que horas você vai acordar amanhã para fazer a afirmação? Escreve o horário. Exato. 5h15, 5h20, 5h30. Qual for. Ou escreve durmo até tarde se você não vai fazer. Sem julgamento. Só quero saber. Quero ver quantos aqui são corajosos o suficiente para acordar cedo. Quantos têm a disciplina que separa os que transformam a vida dos que só sonham. E se você escrever um horário, saiba que você está fazendo um compromisso público. Você está dizendo para o universo que está comprometido. E compromissos públicos têm um poder 3 vezes maior do que compromissos privados. Porque quando você declara na frente de outros, você cria uma responsabilidade. E o universo responde a essa responsabilidade com oportunidades. Agora, antes de terminar, eu quero te deixar com as últimas palavras que Florence Scovel Shinn escreveu sobre a afirmação matinal. Palavras que ela escreveu em 1938, 2 anos antes de morrer. Ela escreveu: o amanhecer não é apenas o início de um novo dia, é o início de uma nova realidade. Cada manhã, quando o sol nasce, o universo está dizendo: aqui está mais uma chance, mais uma oportunidade, mais um portal para você criar a vida que deseja. E os que acordam cedo para decretar sua prosperidade são os que ouvem essa mensagem. São os que aproveitam a oportunidade. São os que passam pelo portal, enquanto o resto do mundo dorme. Os decretadores matinais estão moldando a realidade. Estão programando o dia. Estão alinhando energias. E quando o resto do mundo acorda, eles já têm horas de vantagem. Não apenas em tempo, mas em vibração, em frequência, em poder manifestador. Então acorde cedo, decrete sua prosperidade e observe como a vida se transforma. Não por mágica, mas por alinhamento. Não por sorte, mas por lei espiritual.
A afirmação matinal não é um truque. É uma chave. Uma chave que abre portas que você nem sabia que existiam. Use-a sabiamente. Use-a consistentemente. E use-a com gratidão. Essa é a mensagem de Florence Scovel Shinn. E é a minha mensagem para você também. Você tem agora tudo o que precisa. A afirmação, o método, as regras, as histórias de prova. A única coisa que falta é você tomar a decisão. Vai acordar cedo amanhã? Vai decretar sua prosperidade? Vai dar esse passo de fé? Ou vai continuar dormindo enquanto a vida passa? Enquanto as oportunidades aparecem e desaparecem? Enquanto outros prosperam, usando exatamente o conhecimento que você acabou de receber? A escolha é sua. E essa escolha vai definir os próximos meses, os próximos anos, talvez o resto da sua vida. Então, escolha com sabedoria, escolha com coragem e escolha agora. Porque cada dia que você adia é um dia a menos de prosperidade. Um dia a menos da vida que você merece viver. A afirmação matinal está nas suas mãos. A porta está aberta. O portal está disponível. Agora é só passar por ele. Às 5h30 da manhã. Quando o sol está nascendo. Quando o mundo ainda dorme. Quando os canais espirituais estão mais abertos. Eu sou o canal da prosperidade divina. 7 vezes. Todos os dias. Por pelo menos 21 dias. E observe o milagre acontecer. Não de uma vez, mas passo a passo, dia a dia, afirmação a afirmação. Até que você olhe para trás e perceba que não é mais a mesma pessoa, que sua vida mudou, que a prosperidade flui e que tudo começou com a decisão de acordar cedo e decretar. Simples assim, poderoso assim, transformador assim.